noite, pessoal. Vamos dar início ao nosso estudo da noite, pedindo a Jesus que possa nos abençoar, nos iluminar. Vamos começando aqui pelo Amigos do Caminho. E hoje nós temos, como nos domingos, a gente um bate-papo sobre espiritualidade, mediunidade, doutrina espírita, questões do Evangelho, e questões do dia a dia à luz aí, das questões espirituais, pedindo a espiritualidade amiga que possa nos envolver, nos abençoar. Vamos passar essa uma hora aí juntos aí conversando um pouquinho, sobre alguns desses temas aí que são interessantes aí para o nosso crescimento e para a nossa melhora espiritual. A gente tem aproveitado os domingos para deixar livre aí para as perguntas, para as questões dos nossos amigos que acompanham aí a página, o canal do Amigos do Caminho, que nos acompanham também lá na casa de Francisco, os trabalhos que a espiritualidade tem permitido que a gente participe, E aí nós abrimos aos domingos à noite esse espaço para a gente estar conversando, sobre as questões do Espírito Eterno, A gente falava de mediunidade, a gente fala de temas que vocês considerarem que são pertinentes aí, Boa noite, amigo. Bem-vindo aí todos os amigos que estão chegando aí, Fiquem à vontade. Não reparem no barulho hoje aqui, porque está tendo jogo aqui. Aí o pessoal fica, animado até por demais, na minha opinião, mas faz parte aí dessas situações. E para a gente começar, enquanto se vem aí as questões dos amigos, queria abordar aí um tema que eu acho que é bem interessante e pertinente aí dentro da doutrina espírita, que é, mais uma vez, a questão da mediunidade. A espiritualidade tem trabalhado muito essa questão, a capacidade que nós temos de perceber o mundo espiritual e de sermos intermediários do bem e da luz, onde quer que a gente esteja, lembrando aí que Jesus nos convida ao trabalho do bem, E quando a gente fala de mediunidade, não estamos falando somente da pessoa que senta lá na mesinha, fecha os olhos, escreve ou fala, ou enxerga os espíritos. Nós estamos falando da nossa capacidade de sermos intermediários, da nossa capacidade de sermos participantes do trabalho espiritual. A gente vai falar também da nossa capacidade de sermos, como diria lá o Paulo de Tarso, cartas vivas do Cristo, no sentido em que nós, quando nos colocamos no trabalho do bem, vamos atrair a atenção da espiritualidade maior, que vai desejar colaborar conosco aí nesse trabalho de ajuda, de consolo. Hoje nós precisamos mais do que nunca de pessoas que estejam dispostas a fazer o bem, onde quer que elas estejam, dentro daquela do entendimento espiritual que tem. Quando nós falamos de espiritualidade, a gente está falando só de doutrina espírita, nós estamos falando das mais variadas formas aí de se entender o transcendente. Nós estamos com uma crise muito grande hoje dentro da religiosidade, da fé, porque a maioria das vezes ou a fé abandonou o transcendental, preocupada aí com o poder da matéria, com a política, com a riqueza material, ou os que buscam a espiritualidade tendem a se isolar, a fugir do contato com as pessoas. E a melhor forma de a gente trabalhar a nossa espiritualidade é no cotidiano, no dia a dia, na movimentação ali, do trabalho do dia a dia. E a melhor forma de a gente vivenciar isso é com aqueles que convivem com a gente. Quando a gente fala de mediunidade, a gente está falando de ser instrumento. E nós somos instrumentos de espíritos iluminados ou de espíritos desequilibrados, que se aproximam de nós pelas nossas ideias, pelos nossos pensamentos, que são atraídos pelo que nós somos, pelo que nós desejamos, pelo que nós queremos. E aí nós vamos ter vamos dizer assim, o diagnóstico da nossa companhia espiritual a partir daquilo que é a nossa intimidade. Uma vez o Liel brincou com a gente na reunião mediúnica, a gente estava na reunião lá, ele manifestou, e ele falou lá para o pessoal o seguinte, falou assim, olha, eu vou contar para vocês para onde vocês vão se vocês desencarnarem agora. Vocês querem saber? O pessoal ficou tudo assim, E ele falou assim, é muito simples, é só você prestar atenção naquilo que você mais pensa durante o seu dia, aquele assunto, aquele tema ou aquela situação que mais prende a sua atenção. Quando você desencarnar, você vai para um ambiente daquele.
né? E isso é meio assustador, né? Porque muitas vezes a gente tem ideias fixas durante o dia, né? Alguns só pensam em dinheiro, outros só pensam em determinada pessoa pela qual estão apaixonados ou que detesta, né? Tem gente que pensa o tempo todo no inimigo, né? Tem gente que pensa o tempo todo naquele que o ofendeu, né? E se a gente for analisar isso à luz da espiritualidade, o que acontece? Se a pessoa desencarnar naquele momento, ela vai se plantar do lado do objeto de desejo dela, né? No Antigo Testamento, o Moisés chamava dos nossos ídolos, né? O primeiro mandamento fala pra gente assim, ó, ouve, ó Israel, não terás outros deuses diante de mim, né? Não adorarás imagens de escultura, nem daquilo que existe na terra, nem daquilo que há sobre o céu, nem daquilo que vive debaixo da água, né? Então Moisés fala da gente não adorar imagens, né? E a gente acha que essa imagem que ele está falando é a Nossa Senhora Aparecida que a minha avó tem em casa, né? Eu tinha, né? Quando ela estava encarnada, né? Essas imagens são muito mais do que ícones religiosos. As imagens são tudo aquilo, né? Os nossos ídolos são tudo aquilo que eu coloco num pedestal e que eu considero que a minha vida não existe. Então a gente fica preso muitas vezes a situações, pessoas, né? Tem gente que o ídolo dela é o diploma, né? Ela vive para poder se mostrar porque ela é o doutor, ou ela é isso, ou ela é aquilo. Tem gente que o ídolo dela é a própria aparência, né? Então à medida que essa pessoa se sente bonita, tudo para ela tá bom. Tem gente que o ídolo dela, né, é um time de futebol, né? Tem gente que para ela o ídolo é outra pessoa, um irmão, um filho, um amigo, uma mãe, né? E por mais que a gente ame alguém, né, quando a gente cai nessa questão da idolatria, né, nós nos perdemos. Por quê? Porque para ser manipulado pelas trevas, né, os espíritos inferiores lá, né, falam pro instrutor Alexandre junto com o André Luiz, né, que para você dominar alguém é só você descobrir qual que é o Deus dele, ou seja, qual que é aquilo, qual que é a coisa, qual que é o objeto, qual que é a situação que domina aquela pessoa, né? Então, para o avarento é o dinheiro, né? Ou a posse de alguma coisa. Então, aqueles espíritos obsessores, eles vão manipular o que? O desejo dele de ter, né? A ganância, né? Vão acenar com ele com possibilidades de ganho material, né? Mesmo que para esse ganho material ele tenha que corromper a sua intimidade, né? Então é ali que eles vão trabalhar e vão controlar a pessoa, né? Os espíritos desequilibrados, controlam os encarnados através do que? Dos seus desejos, daquilo que a gente considera que é fundamental da minha vida, que se eu não tiver eu morro, sabe? Aquela coisa que você fala assim, eu perco tudo, mas não perco isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Por quê? Porque tudo nos é lícito, né? Mas nem tudo é útil para a nossa caminhada espiritual, nem tudo nos convém, né? E uma das coisas para a gente saber ter é saber abrir mão, né? Os espíritos falam isso para a gente, ó, a gente domina sobre aquilo que a gente é capaz de abrir mão. Se a gente fala que não é capaz de abrir mão sobre alguma coisa, é sinal de que aquela situação, aquela coisa, aquele indivíduo controla a nossa vida. E dessa maneira, muitas vezes nós vamos sofrer, né? Por quê? Porque entidades desequilibradas, entidades, né, mal intencionadas podem utilizar, né, desse desejo, né, nosso para nos manipular, né? E isso também é uma forma de mediunidade, né? Então a gente tem que aprender que tudo na nossa encarnação, todo o nosso movimento de vida, todas as situações que nós temos são transitórias. A ideia da transitoriedade é uma das maiores conquistas, né, que um espírito pode ter, né? Saber que nós estamos aqui, né, com compromissos, com oportunidades, mas que, né, por mais maravilhosas, por mais fantásticas que sejam, todas elas são passageiras. A vida material é um conjunto de conquistas transitórias. E quando eu não entendo isso, eu sofro. E quando eu sofro, né, o que acontece? As situações vão tomando conta da minha vida, né? Eu vou sendo levado pela encarnação, né? Eu deixo de dominar a minha existência, né, para ser por ela dominado, né? Que é a grande situação de algumas entidades encarnadas, de alguns companheiros, né, que estão na matéria, né, e que muitas vezes sofrem, né, sem compreender o porquê desse sofrimento, escravizados aí a sonhos, a desejos, a ilusões, né, perdidos, né, sofridos, e a gente vai pensando nisso aos poucos, né, gente? Lembrando a todos aí, viu, amigos, hoje o nosso estudo é tema livre, né?
Então são perguntas e respostas aí, né? Então aquilo que vier no coração de vocês, que for do interesse de vocês, né? Que seja trabalhado aí no estudo de hoje, por favor, fiquem à vontade, tá? Nos ajudem aí, né? Podem perguntar, né? Questões de doutrina, de evangelho, né? De espiritualidade. Nós estamos aí para colaborar com os nossos amigos, nossos irmãos, tá certo? A gente está falando aqui um pouco sobre questões de mediunidade, né? Já que a mediunidade é, né, uma das coisas mais fascinantes, né? A capacidade da gente entrar em contato com aqueles amigos que já se foram, né? Com aqueles companheiros que estão lá no mundo espiritual esperando por nós, né? Cheios lá de amor, de boa vontade, né? É algo que a gente muitas vezes esquece, né? Dentro aí das nossas, vamos dizer assim, das nossas limitações, né? A gente esquece o quão amado, quão protegido nós somos pela espiritualidade, né? São amigos e amigas aí, né? Que conforme dizem aí os nossos maiores, né? Se desvelam por nós, né? Sempre prontos a ajudar, colaborar, compreender, né? Sempre prontos a ofertar o que tem de melhor, né? Para o nosso crescimento, para a nossa alegria, né? E que muitas vezes agem de maneira silenciosa, né? Os guias espirituais, eles não têm, né, interesse, vamos dizer assim, né, de aparecerem ou de se colocarem na nossa frente, né, ou de se colocarem numa posição de destaque, né, porque o trabalho deles é o trabalho da luz, né, e a luz ela ilumina sem que a gente tenha que se preocupar com ela. Marcelo, boa noite. Que parte do Evangelho Jesus fala com mais clareza que reencarnaremos? A palavra reencarnação não tem mais no Evangelho, né? Até porque é uma palavra que foi inventada depois, né? Os antigos acreditavam numa transmigração espiritual, né? Uma parte bem interessante do Evangelho que Jesus faz a referência sobre essa questão da transmigração, né? É a parte que ele pergunta para os discípulos, né? Quem os homens acham que ele é. Né? Ele fala assim, quem os homens acham que o Filho do Homem é? Né? E aí os discípulos começam a falar com Jesus, né? E nessa fala eles vão colocando possíveis reencarnações de profetas do Antigo Testamento. Eles falam assim, uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias, outro que é algum dos profetas que voltou. Ou seja, havia dentro do povo de Israel, né, na época de Jesus, né, uma ideia de que o Espírito podia, né, retornar à matéria. Entretanto, né, na época de Jesus, esse conceito não era muito claro. Eles não entendiam muito bem o que seria isso. Eles acreditavam que poderia ser possível, mas sem muito, vamos dizer assim, aprofundamento do conceito. Por quê? A gente vai notar, por exemplo, que o rei Herodes, né, que matou João Batista, quando ele escuta falar de Jesus, né, ele fala que Jesus seria a reencarnação, né, seria o João Batista que tinha voltado. Né? Isso é uma coisa impossível. João Batista tinha morrido há meses e Jesus era um homem adulto. Né? Mas os judeus, em certa medida, acreditavam que era possível, tá, um espírito reencarnar numa pessoa já adulta. Né? Então eles eram muito confusos sobre isso, eles não tinham muito um conceito sobre isso. Né? Uma das questões que ele vai falar lá, que é icônica, né, que a gente sempre lembra, é a fala do João Batista. Né? Ele fala que, né, o Elias já veio e fizeram com ele o que quiseram, né, e os discípulos entenderam que era o João Batista. Né? Então ali Jesus, ele só não fala que, né, um é o outro no sentido mais pleno, porque deixou bem subentendido. Né? Mas o que ele diz? Elias, né, retornou, né, só que não reconheceram. Né? Ou seja, o Elias é o João Batista. Né? Elias é o João Batista que retorna. Né? O João Batista que volta para poder, né, desenvolver valores aí da espiritualidade, da sua eternidade. Né? O que os espíritos falam sobre conflitos, guerras, desencarne em massa? Né? São coisas diferentes. Né? As guerras, né, elas são fruto da escolha humana. Né? Elas são frutos das nossas ações, das nossas escolhas. Né? Não adianta a gente falar que não, né? Porque infelizmente essa é a nossa realidade. Né? As guerras estão aí porque nós, enquanto indivíduos, ainda temos, né, vinculação com elas. Né? É uma escolha nossa, infelizmente. Né? E o que os espíritos dizem? Que nós vamos ter que aprender a lidar com a consequência dos nossos atos. Né? Não que a espiritualidade não esteja trabalhando, né? A informação espiritual que nós temos é que essa guerra na Europa está sendo muito apaziguada, né? Porque o objetivo das entidades trevosas que manipulam todos os lados na guerra, tá, gente? Não tenham isso como ilusão. Tá? Todo mundo que entra num conflito está sendo manipulado pelas trevas. Tá?
Então, assim, todos esses companheiros lá, né, desde a Rússia, da OTAN, aquela coisa toda, aquela disputa comercial, né, que há, né, todos eles estão sendo manipulados pelas trevas, tá? Uns mais, outros menos. Claro que quem começou a ziquezira, vamos dizer assim, é mais responsável, né? Existem graus de responsabilidade diferentes, né? Mas todos estão ali debaixo de uma estrutura, né, de um ataque das trevas, e estão sendo instrumentos dóceis, né, para entidades monstruosas que desejam apenas, né, desequilibrar o planeta nesse momento de transição, né? O objetivo dessas entidades era jogar a Terra numa terceira guerra mundial, tá? Mas isso não vai acontecer, não. A espiritualidade está agindo para evitar que isso aconteça, né? Então, dentro de um limite, eles vão guerrear e se matar, né? Porque é a arrogância e a loucura deles. Mas a espiritualidade não vai deixar passar até de determinado ponto, não, né? As tragédias coletivas, né, já são o quê? Espíritos que são atraídos, né, para situações com as quais eles têm sintonia. Então, muitas vezes, espíritos reencarnam, né, com pesados dramas kármicos, né, e que poderiam ser solucionados de outra forma. Vão lembrar sempre disso, tá, gente? Ninguém reencarna para morrer no acidente, ninguém reencarna para morrer com a casa caindo em cima dele, para ser morto pelos outros, tá? Porque a lei do amor é que conta, então o amor cobra a multidão dos pecados, né? Então eu posso reencarnar com dificuldades extremas, mas se tiver muito amor aplicado na minha vida, um desejo de melhora, de transformação, né, eu posso mudar, né, a minha trajetória reencarnatória, tá? Senão eu ia acreditar que alguém reencarnou para matar os outros, né? Normalmente, quando acontecem essas tragédias, as pessoas são atraídas pela vibração daquela situação ali, né? Então elas se atraem sem que percebam, as consciências culpadas, e acaba acontecendo aquilo. É a famosa frase de Jesus: o escândalo há de vir, mas ai de quem causa o escândalo, né? Vamos dar um exemplo disso numa questão individual, para a gente poder entender no macro. Imagine o seguinte, né? Determinado companheiro, na última encarnação dele, ele cometeu um assassinato terrível. Ele matou várias pessoas, né? E ele reencarna, né, com o seu perispírito envolvido por vibrações, né, de violência. Ou seja, violento, matou, né? Ele está lá com aquele karma da violência, né? Ele reencarna, né? A tendência na encarnação dele, que ele se envolva com conflitos violentos, é muito grande, porque ele traz dentro de si uma vibração de violência muito forte. Ele, na última encarnação, ele é violento. Então, é aquele cara que não leva desafio para casa, aquele cara que, né, encara todo mundo, que briga com todo mundo, né? E em determinado momento ele vai ter a educação, vai ter aquela coisa toda, e ele vai escolher, ou ele vai continuar naquela onda da agressividade, ou ele muda. Se ele mudar, ele vai fechar a via, esse caminho, né, da agressividade. Ele vai, talvez, né, em determinado momento da vida dele, fugir dessa onda violenta. Mas se ele se mantém naquela onda agressiva, né, o que nós vamos pegar? Talvez ele, com 17, 18 anos, vai numa festa, mexe com quem não deve, né, acha que é muito forte, é muito homem, toma um tiro na cara, toma uma facada e desencarna. O companheiro que o atacou nada mais foi do que o que? Companheiro invigilante, que percebeu a vibração agressiva do cara, absorveu, colocou dentro de si e devolveu para o cara através da violência. Ele é culpado? Ele é culpado, porque ele não vigiou. Ai de quem causa o escândalo, né? Ele não precisava ter dado uma facada e matado. Mas ele se tornou o quê? Médium do desequilíbrio do outro. Mas imagine que, por outro lado, né, esse companheiro, mesmo enfrentando dificuldades, né, tendo uma agressividade exacerbada, ele faz um esforço muito grande para se controlar, né, para trabalhar no bem, ele busca ajuda, ele se equilibra espiritualmente, ele faz caridade, né, ele tem algumas explosões de raiva de vez em quando, mas ele consegue ir levando a situação, né? Às vezes ele vai desencarnar num acidente doméstico, às vezes ele vai desencarnar, né, por um problema cardíaco, né, muito nervoso, né, aquela coisa toda, né? Então ele não reencarnou para desencarnar numa morte violenta. Ninguém reencarna para desencarnar numa morte violenta. É uma série de fatores. Eu trago a história espiritual, eu encontro companheiros que não vigiam, que absorvem aquela energia de mim e se tornam intermediários e aquilo volta. Entendeu? Então, se as pessoas orassem mais, elas iam evitar muito problema, né? Eu não precisava ter matado o cara, vamos dizer assim, mas eu entrei na onda, né? Quando Jesus sobe aos céus e fala para os apóstolos: estarei com vocês até o fim dos tempos, podemos interpretar que Jesus nunca mais vai reencarnar?
Jesus não precisa de reencarnar, né? Jesus já está na condição espiritual que ele está criando planeta, né, gente? Então Jesus ele criou o planeta Terra há 4 bilhões e meio já atrás, ele foi lá pegar a poeira do Sol e fazer o planeta Terra. Então você imagina a idade de Jesus, né? Quando Jesus ele nasce na Terra, né, porque ele não reencarna aqui, né, porque a evolução dele fez, como diz o Emmanuel, em outros orbes que já se desmancharam aí nos universos, né? Quando Jesus vem à Terra, ele vem numa missão de amor. Né? Ele vem como mestre, como senhor do mundo, que é o que ele é, né? Governador espiritual da Terra, né? Para poder nos ensinar e para poder dar uma alavancada na nossa evolução. A presença de Jesus na Terra, a encarnação de Jesus na Terra, né? Vamos dizer assim, acelerou o nosso processo espiritual muito. Nós estamos muito melhores hoje porque Jesus veio há 2000 anos atrás. A gente estaria muito atrás em todos os aspectos humanos e pessoais se Jesus não tivesse encarnado. Quando Jesus volta para o mundo espiritual, e ele fala para eles, né? Ele fala para eles que estaria com eles até o final dos dias, o que ele está dizendo? Que ele está vinculado com todo mundo aqui na Terra. Todos nós estamos conectados a Jesus, né? Dá a entender que Jesus foi embora para nunca voltar, mas a gente vai ver que logo depois disso ele aparece para Paulo, ele aparece para a mãe dele, ele aparece para o Pedro várias vezes, ele aparece para os apóstolos, aparece um monte de vezes para o João Evangelista, né? Então Jesus ele não foi para algum lugar inacessível e nunca mais voltou. Né? Então, assim, meses, né, pouco mais de meses depois dele ter tido, né, essa despedida oficial, ele retorna várias vezes, né, vários relatos de vários companheiros que viam Jesus, né, o do Paulo de Tarso é o mais famoso, né, apareceu para ele na estrada de Damasco, ou seja, Jesus não foi para outro mundo, para outro planeta, ele está aqui na Terra, né, só que ele está nos planos superiores, né, mas Jesus é um espírito que ele não precisa de nascer de novo aqui na Terra, não tem nada aqui para ele aprender, né. Não já tinha naquela época, né? E olha que ele tem bilhões de anos de idade, né? E o que acontece? Jesus ele vai ser mais percebido, Jesus vai voltar à medida que o ensinamento dele foi introjetado por nós. É o Jesus que sobe no céu. O céu, né, é uma simbologia para a nossa consciência. Né? O mesmo Jesus que sobe para o céu vai descer do céu. O que isso quer dizer? Os conceitos do Cristo vão entrar na nossa consciência e vão descer dela para a nossa vida. É isso que os espíritos estavam lá, né? O pessoal fala que é anjo, né? Estavam explicando para os discípulos, né? Mas renascer aqui, nascer do corpo de homem e mulher, Jesus não precisa disso não, né? Eu duvido muito que isso vai acontecer porque não é necessário, né? Como diria o Emmanuel, né? Jesus veio até nós, agora nos compete crescer para chegar até ele, né? Então não ficar esperando que ele volte, né? Porque Jesus nunca foi embora, aliás, é como a gente está falando, né? Uma volta de Jesus seria como se ele tivesse nos abandonado, talvez algum dia ele passe aqui para dar um oi para a gente. Não, isso não acontece. Jesus permanece no planeta Terra como modelo e guia da humanidade, né? Como funciona o processo de incorporação mediúnica? Sou médium iniciante e às vezes tenho dúvidas se sou eu a entidade que falo pelo fato de ser semiconsciente. Então, normalmente os espíritos desencarnados eles se aproximam de nós através do nosso corpo espiritual, né? Que na doutrina espírita a gente chama de perispírito, ou seja, né? Que é o corpo do espírito. Né? Ou seja, no mundo espiritual, você não vai ver o espírito de uma pessoa, você vai ver o corpo espiritual dela. Né? E esse corpo espiritual ele é muito parecido com o corpo físico, em vários aspectos, né? Fisiológicos, morfológicos, um monte de coisa. O que acontece? Quando a gente está na reunião mediúnica, né, e a gente está encarnado, o que acontece? Entra em estado de concentração. Quando você entra em estado de concentração, seu corpo espiritual dilata. Tá? Tem um livro chamado Ser Subconsciente, de um companheiro da época do Kardec, um professor, né, um psicólogo chamado Gustavo Gelli, que ele explica esse processo. Então o nosso corpo espiritual dilata, é como se a gente crescesse, né? E o espírito entra na nossa vibração, aquele espírito que vai comunicar. Né? Aos olhos da gente no mundo espiritual, é como se o espírito chegasse, colocasse a mão no nosso ombro, ou falasse no nosso ouvido, ou nos abraçasse. Né? O espírito não entra dentro do nosso corpo, isso não existe. Tá? Porque o nosso corpo já está ocupado, não tem espaço para dois aqui dentro, não. Né? Então, assim, o espírito ele se aproxima, ele envolve o médium com a vibração dele e ele consegue falar, né? Consegue falar, consegue se expressar, né? E aí o que acontece? Como que a gente vai aprender a separar a nossa energia do espírito? Se a gente é um médium mais ostensivo, isso é mais fácil, né? Porque às vezes você consegue perceber o processo acontecendo, né? Normalmente comigo acontece assim, eu saio do corpo, eu me vejo fora do meu corpo e eu vejo o espírito me envolvendo e falando através de mim. Aí eu vejo na terceira pessoa mesmo. Né? Então, para mim é um pouco mais fácil. Para um médium intuitivo, né, o que a gente sempre recomenda para o pessoal no estudo de mediunidade? Deixa a mensagem fluir, depois analisa. Né? Então, assim, o que é nosso e o que é do espírito? Nós temos que lembrar que existe uma questão chamada sintonia, né, e afinidade. Ou seja, nós normalmente vamos atrair ou vamos ter facilidade, né, de comunicar com o espírito ou de dar comunicação de um espírito que tem algo em comum com a gente.
né? Ou que tem uma ligação profunda, ou seja, é muito mais fácil para mim dar uma comunicação do Lucas do que dar uma comunicação do espírito que eu desconheço, ou que não gosta de nada que eu gosto, né? Então, assim, existe essa questão de sintonia, por isso às vezes as nossas ideias ficam mesmo misturadas, né? Por isso nós temos que tirar o que da comunicação mediúnica? Nós temos que observar. Normalmente, né, o Kardec falava isso, os espíritos falavam isso com Kardec, a primeira ideia é nossa, tá? E o espírito desencarnado vai vestir aquela ideia, né? Então o que a gente costuma fazer na hora lá que a gente está lá sendo envolvido pelos espíritos, né? A gente tenta ficar o mais silencioso possível para deixar o espírito falar. Ele vai utilizar o seu vocabulário, ele vai utilizar o seu conhecimento, ele vai utilizar os seus atributos, porque ele está utilizando a sua mente, né? Você está sendo intermediário dele, né? Então não tem como ele usar termos e maneirismos que são familiares ou que você não gosta, né? Então isso tem algumas questões. Mas à medida que a gente vai, né, se ligando ao guia espiritual, uma coisa muito interessante é o seguinte: percebe o guia espiritual primeiro, né? O que a gente tem que fazer? Chegamos na reunião mediúnica, fechou os olhos, beleza, cadê o guia espiritual? Opa, ô Lucas, beleza, tá aqui, eu tô seguro. Opa, o Lucas veio hoje não, meu Deus, quem mandou no lugar dele? Veio o Liel. Né? Às vezes acontece, tá? Às vezes em outros, né? Fala assim, não, o Lucas teve um trabalho lá em algum lugar lá e pediu pra eu ficar aqui te ajudar. Hoje, beleza, né? Muitas vezes isso acontece, mas assim, sintoniza com a espiritualidade de luz primeiro. Sintonizou, se sentiu seguro na companhia dos bons espíritos? Aí agora vai fluir com os outros. E aí confia, entendeu? Porque no momento do transe mediúnico não é um momento de análise. Tá? Eu falo isso porque eu analiso demais também. Tá? Então é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Na hora que está acontecendo o negócio, não é hora de analisar, não. Depois que acabou que você vai analisar. Peraí, o que é meu, o que não é. Né? Às vezes tem gravação da reunião, às vezes tem os companheiros que vão falar o que eles acharam, vão te ajudar a analisar também o processo, né? Mas com muita tranquilidade. Porque toda comunicação mediúnica, ela envolve alguma coisa que é do médium. Né? Nós colaboramos de alguma forma. Se for um espírito muito agressivo, nós vamos conter ele, de certa maneira. Né? Se for um espírito muito iluminado, cheio de amor para dar, nós vamos amar junto com ele. Né? Então, ajuda. Né? E essa que é o grande objetivo. Vamos ver aqui. Os acidentes de avião de outro tipo de acidente, quando tem muitos desencarnos, são as pessoas que têm resgate ou energia parecida? Talvez não, talvez cada um deles ali tenha uma prova diferente, né? Talvez a situação de cada um seja diferente. O que os une ali é apenas o desencarne. Tanto é que é muito comum que quando tem um desencarne em massa desse, que os espíritos todos se separem depois, cada um vai para o seu lado da sua situação. Uns ficam presos no corpo, já outros já se libertam, já vão para a esfera iluminada, já outros já se reconhecem no mundo espiritual, já outros ficam sofrendo lá nas ferragens, outros vão para a casa da família, né? Porque o nível espiritual e a realidade de cada um é diferente. Talvez um ali está desencarnando com 90 anos de idade depois de uma vida de amor, né? Aquele desencarne ali é só uma circunstância, né? Ia desencarnar daqui a um mês batendo a testa na pia, ou tendo um infarto fulminante, mas ele foi passear de avião e desencarnou. Não tinha um karma, né? Nesse sentido. Às vezes o outro já era um espírito extremamente agressivo e violento que atraía para si a atenção de espíritos trevosos, que o colocaram lá dentro daquele voo e ainda obsidiar o pessoal para o avião cair, né? Mas se a pessoa não tiver sintonia com aquele tipo de situação, né, o que acontece? Ela não vai. É o cara que atrasa, que perde o voo, que esquece, né, que passa raiva. Né? Então, assim, não existe injustiça. Né? Mas as situações são diferentes, como eu falei. Né? Para alguns, aquele desencarne vai ser como se ele estivesse morrendo dormindo na cama dele. Né? Para outros vai ser uma coisa tormentosa. Por quê? Porque é diferente para cada um. Morreram do mesmo jeito. Né? Todo mundo junto lá do lado. Mas um som. Né? A mesma coisa que acontece nas guerras. Né? Então, a gente voltando à questão das guerras. Né? Às vezes, numa guerra, tem lá um bombardeio, lá morre todo mundo. Né? Então, alguns vão para a esfera iluminada, outros ficam desesperados, outros ficam cheios de ódio para querer vingar de quem jogou a bomba. Né? É o que acontecia muito nos campos de concentração. Né? O Liel fala que nos campos de concentração, porque ele fez um trabalho muito grande, até porque o Liel é um espírito de origem judaica, né? Então, assim, quando teve a Segunda Guerra Mundial, o Liel ficou na Europa, né? Nem sei o que ele estava fazendo por lá, né? Mas ele ficou lá a guerra inteira, né? Porque o povo de Israel é o povo dele, né? A história espiritual dele está lá toda com aquele povo, né? A minha também, né? Tudo bem. Né? A nossa história espiritual está com o povo de Israel. Então, o Liel ele ficou no plano espiritual junto com um monte de espíritos de origem judaica, né? Os profetas, um monte de gente lá,
para ajudar o povo de Israel que estava desencarnando, né, em massa naquela situação toda. E o que acontecia, né? Alguns, né, principalmente as crianças, as mães, né, perdoavam e se elevavam, iam para as esferas iluminadas, para as colônias, né? Daqui a pouco já estavam voltando para ajudar os que estavam ficando, né? Mas outros entravam numa energia de ódio violentíssima. Né? Podia aparecer lá o espírito iluminado, lá foi meu filho, vão lá para o seio de Abraão, lá, vão lá para a nossa colônia, lá Nova Jerusalém, lá, que é a colônia, né, que eles levaram para a Europa para poder atender, né? Uma das, né, gente? São várias, né? E aí esses espíritos, não, eu quero me vingar, eu vou matar esses alemão tudo, né? E ficava na onda do ódio ali, ó, né? E ficava tramando nas trevas ali, processos de vinganças tenebrosas ali, né? Então, assim, todos desencarnavam juntos ali na Grama de Gás, mas cada um tinha a sua realidade íntima. Uns davam conta de perdoar, outros não davam conta, né? E a espiritualidade estava lá fazendo esse jogo de cintura para tentar ajudar, né? Porque não é fácil não, né? Como acontecia muito na época da escravidão, né? Tem muito relato, né? Na época da escravidão, principalmente onde que a escravidão foi mais forte, que é aqui no Brasil, aqui foi muito forte, nos Estados Unidos foi muito forte, né? Estou falando da escravidão dos africanos, né? Até porque tinha outras formas de escravidão. A Europa medieval, por exemplo, tinha escravidão de branco para branco, né? De negro, de branco, não tinha, né? Não tinha acepção de escravo, não. Né? O Francisco de Assis, meu pai dele, tinha um monte de escravo. Né? Eram todos italianos os escravos do pai do Francisco de Assis, tá? Você lê lá na história do Francisco de Assis que tinha escravos, você não pensa que é um monte de africano, não, que não era, não. Tá? Era gente da Itália mesmo, que era escravos dos outros lá, né? Então você imagina, a espiritualidade fazia todo um trabalho. Né? Enquanto alguns espíritos queriam vingar lá dos senhores, queriam lá, né, desforra, queriam torturar os torturadores dele, outros perdoavam, se elevavam, né, e iam lá depois tentar resgatar. Marcelo, nesse exemplo do cara que matou, ele tem chance de se arrepender e receber ajuda espiritual ainda encarnado? Com certeza. O amor cobre a multidão dos pecados, né? Jesus disse isso, o Paulo matou, né? Né? O Paulo não pegou na faca e matar o cara, mas o Paulo, através das ações do Paulo, né, você vai ver lá no Paulo Estevão, né, muita gente morreu, né? O Paulo na sua sanha lá desequilibrada lá de perseguidor, né, matou o Estevão morreu por causa dele. Ele matou os pais, né, do Prisca, né, do Áquila, né, da família do Áquila e Prisca, né, que é um casal que ele amava demais, ele matou. Não mandou matar, o velho foi torturado lá por causa dele. Ele não foi lá e torturou mais ele, né? Então o Paulo era assassino, né? E aí quando ele encontra com Jesus, né, Jesus dá ele a oportunidade de recomeçar, né? Mas quer dizer que estava perdoado o que fez? Não, ele ia ter que ressarcir um por um aquelas vidas, né? E como é que ele fez isso? Através do trabalho, do esforço, de muitas lágrimas, né? Mas o caminho do amor cobra a multidão dos pecados. Pode ter certeza, né? O arrependimento, a transformação, a intercessão espiritual, né? Os espíritos estão lá esperando o nosso mínimo movimento de melhor para poder nos ajudar, para poder estender a mão para nós. Pode ter certeza, né? O plano espiritual é o plano da intercessão, né? Você pode ter certeza que na hora que a gente começa a melhorar um pouquinho, já entra aqueles documentos de intercessão, tudo, opa, ajuda o Marcelo aí, entendeu? Né? O bem sempre consegue. Né? O bem sempre vence, né? Quando a pessoa fala outra língua quando recebe um espírito e essa pessoa não fala essa língua, isso é verdadeiro? É a questão que se fosse o Allan Kardec, o que ele ia falar? Se ele ia anotar o que a pessoa falou e ia procurar no dicionário, existem essas palavras, né? Porque o que acontece? É aquela questão da língua estranha, né? O Paulo de Tarso fala isso também lá nas epístolas dele, né? Porque até hoje tem isso. É o cara que fala a língua dos anjos, né? Que começa a falar que está com o Espírito Santo ou com o Espírito, quando é espírita, né? E começa a falar lá um blá 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 blá. Tá, mas aquilo não tem sentido nenhum. Né? Não tem nenhum vocábulo ali, não tem nenhum... Aquilo ali é uma pirada da pessoa. Mas outra coisa, por exemplo, a pessoa está lá na reunião mediúnica, né? E aí aparece um espírito e ela começa a falar em alemão lá. Mas é alemão mesmo. Tem um cara alemão sentou na mesa e falou, nossa, o cara fala alemão mesmo. Eu tô conversando com ele aqui, ó. Né? Ou ele fala inglês, ou ele fala copta antigo, que é o egípcio, ou ele fala hebraico, ou ele fala aramaico, né? Ou ele fala espanhol, ou ele fala grego. Aí você tem um fenômeno espiritual que se chama xenoglossia, que é falar uma língua diferente da sua. Né? Normalmente, quando isso acontece, o médium, tá?
ele deve ter tido uma encarnação em algum dos lugares que se fala esse idioma. Então, ou seja, para me falar em alemão na renome de único, eu deve ter renascido na região da Alemanha, ou então em algum lugar que se falava esse idioma, tá? Em alguma encarnação minha. Eu tenho esse registro, vamos dizer assim, né? Ou espanhol, ou grego, tá? Mas aí a gente vai saber se isso é real ou não dentro de uma questão de análise, né? Não adianta o cara falar que ele está falando grego, né? E você pegar lá, não tem nenhuma palavra grega no que ele está falando, né? Por isso que muitas vezes, quando tem esses fenômenos, é muito comum se gravar, né? Na época do mais anterior, né? Sempre que aparecia uma dessa, na reunião eu colocava um gravador, gravava e levava ou para uma pessoa que fala o idioma, né? Falava, você está entendendo alguma coisa que está sendo dito aqui? Não estou entendendo nada. Isso para mim é um monte de sons sem sentido nenhum. Então a pessoa não está falando, né? E também tem que ter um objetivo. Para que falar em língua? Né? Quando você vê os fenômenos de xenoglossia no Evangelho, você está vendo pessoas de idiomas diferentes entendendo os apóstolos falarem nas suas línguas. Ou seja, tem um objetivo prático ali. Ó. Né? O Pedro está falando uma língua lá e o cara está entendendo. Por quê? Porque ele está falando na língua do cara. Ele não está jogando um monte de fonemas ao Léo, né? E que ninguém entende, nem que ele entende também, ou que ele inventa uma interpretação para aquilo. Né? Então existe... Né, dentro do estudo da doutrina espírita, nós temos que esmiuçar isso aí. Né? Uma pessoa, vamos lá, da região, uma pessoa alega escutar vozes de pessoas, diz que uma menina pede ela para se matar, a família inteira interfere e impede. É um caso de obsessão, com certeza. Ou é um caso de obsessão de esquizofrenia, tem que ser analisado aí. Por quê? A gente sabe que o surto esquizofrênico faz com que pessoas escutem vozes de comando. Ah, existe isso dentro que também tem uma base espiritual nisso aí. A gente sabe que está tudo interligado, né? Mas o que acontece? Com certeza é um espírito desequilibrado. Se for um espírito desencarnado, e pode ser, né, pelo caso que você está falando, com certeza é uma entidade desequilibrada. Né? Que de menino não deve ter nada, tá? Existem espíritos, entidades monstruosas, principalmente que incentivam o suicídio, que tomam formas, né, agradáveis aos olhos às vezes da pessoa, né, e que falam coisas monstruosas para aquela pessoa, né? Então é o que o Kardec fala, a gente não julga o espírito pela aparência, não, pelo conteúdo que ele está falando, né? Então nesse caso aí é interessante fazer um tratamento até de desobsessão, né? Se você depois quiser, me manda o nome da pessoa, né, o endereço que a gente vai colocar na nossa reunião mediúnica de sábado, né, para pedir a espiritualidade lá para ajudar no caso lá, né, para fazer um trabalho de desobsessão aí para poder afastar essa entidade aí, né? E assim, fala sério com a pessoa, nenhum espírito de luz fala para ninguém se matar não, né? Os espíritos do bem, eles não sugerem o quê? O esforço, o trabalho, a caridade, né? Eles não sugerem a fuga da vida não, muito pelo contrário, né? Os bons espíritos, eles nos incentivam a sermos melhores, né? Eles trabalham com a gente no sentido de nos ajudar mesmo, né? De nos dar força para vencer as dificuldades, as dores aí, né? Então não deixa a pessoa entrar nessa onda não, né? É uma onda muito perigosa e muitas vezes, né, são entidades que a gente tem que tomar cuidado. Já pode começar a fazer prece, né? Faz um culto de evangelho no lar lá com ela, lê evangelho, se bobear faz todo dia, né? Porque se a entidade estiver lá, ela vai escutar, né? Quando tem algum espírito, às vezes, né, desequilibrado por perto, aqui a gente faz culto. Meu filho, você tá aí, tem que descansar? Fazer culto aqui, não falar de evangelho, né? A gente nem é porque não é agora de pós-palestra aqui, põe as palestras do Raul Teixeira aqui tocando aqui, ó, né? E vão ouvir música, vão ouvir palestra, vai ouvir o dia inteiro. Você vai ser evangelizado aqui na marra. Fica aí, né? Marcelo, eu fui a uma missa na igreja católica e o padre falava a língua dos anjos, andava no meio das pessoas diferente e de repente ele dava uma mensagem incrível. Eu vi com uma moça ao meu lado. Tá, aí como é que a gente pode avaliar isso, né? Ele estava imbuído de boa vontade, né? Mas esse negócio de língua, assim, a gente pode dizer com muita certeza, língua dos anjos do jeito que o pessoal fala não existe, né? O próprio Paulo de Tarso caía de pau nesse negócio, né? Então, a língua estranha que ninguém sabe. Os espíritos não têm um idioma próprio, porque o idioma dos espíritos é o pensamento, em primeiro lugar, né? Então, assim, o que a gente pode entender que está acontecendo nesse caso? O padre está cheio de amor do coração, de boa vontade,
né? Mas ele está preso nessa ritualização de língua estranha, né? O que não impede que ele seja envolvido pelos espíritos amigos, pelos espíritos de luz, e traduz a mensagem, como acontece na igreja evangélica também, né? Muitas vezes na igreja evangélica a gente pega lá um companheiro lá que tem uma mediunidade muitas vezes exacerbada, claro que eles não usam esse nome, né? E que eles são envolvidos ali pelas vibrações da espiritualidade, né? E falam um monte de coisa ali, né? E, né, às vezes fala até besteira antes, mas em alguns momentos saem umas coisas iluminadas ali do meio ali. Né? Que é o quê? É a influência dos espíritos. A mesma coisa que acontece na reunião mediúnica. Às vezes tem um médium lá na reunião mediúnica que 90% do que ele fala é da cabeça dele. Mas lá no finalzinho, quando ele já está cansado e querendo acabar a comunicação, aí o Espírito de Luz consegue jogar um conceito espiritual profundo lá no meio. Né? Então o que a gente faz numa situação dessa? A gente tira o positivo da situação. Opa, isso aqui nós vamos guardar. Ó, isso aqui é bom, hein? Isso aqui é legal. Né? Então a forma é o que menos importa. A essência que é o nosso grande, né? A nossa grande preocupação e a nossa grande busca. Né? Porque, como eu falei, dentro da casa espírita, dentro da igreja evangélica, dentro do templo budista, tudo tem mediunidade. Né? E essa mediunidade muitas vezes é mesclada. Né? Ou seja, dentro de um conteúdo de ritual muito grande, tem ali 5 minutos, às vezes uma homilia do padre ali, ó, que ele está sendo intuído pelos espíritos de luz. Ele está falando uma coisa ali que vem da espiritualidade mais alta. E depois volta pro ritual todo, pro senta e levanta, né? Como na casa espírita também, né? O cara tá lá fazendo aquela coisa teatral lá, fazendo aquela prece mais bonita, sem sentir nada, né? Aí no finalzinho ele vai dar um recado lá, ele é envolvido pela espiritualidade e sai a luz ali, né? Então, assim, nós não podemos desmerecer, né? A luz, né? Mesmo que ela esteja fugindo da treva, né? Não estou falando que nesse caso é treva, estou falando que muitas vezes isso aí são comportamentos repetitivos da pessoa, né? Ela se condiciona a fazer aquilo, né? Como tem médico que se condiciona, né? A abrir e fechar a boca, né? Quando você chegar na reunião, o médico tá lá fazendo, né? Parece que ele está fazendo exercício de fonoaudiologia, né? Tá lá, né? Ou então ele baixa a cabeça, ele levanta a cabeça, ele faz assim, ele faz assado, ele põe a mão na testa. Tudo isso é uma ritualização que ele criou para ele. É o espírito que está fazendo ele fazer isso? Pode ter certeza que não. Né? Aí depois de tudo isso, ele reza uma Salve Maria, uma Salve Rainha, um Pai Nosso, né? Bem católico, assim, aí depois da comunicação. Na hora da comunicação, lá no meio dela, você vê, nossa senhora, o conceito espiritual profundo aí. Entendeu? Mas para chegar na parte espiritual, que às vezes é curtinha, tem toda essa teatralização. Né? Isso na igreja evangélica, isso na igreja católica. Então a gente tem que examinar tudo e reter o bem, que é o que importa. Né? E no caso aí é a mensagem do padre, né? E não a língua. Minha mãe coloca o Salmo 91 para tocar aqui, melhora a energia na hora. Porque o pensamento de você sintoniza com a energia dele. Né? Se cada pessoa já existiu, mas vive desequilíbrio espiritual, agressividade e bebidas. Ou seja, a pessoa está dando sintonia para ser atacada. Né? As defesas espirituais dela estão baixas. Né? Porque quem que diz o tipo de espírito que anda comigo? É as minhas ações. Né? Eu posso ser o cara que fala mais bem no mundo de evangelho. Mas se eu sou um cara, né, que está desequilibrado emocionalmente, espiritualmente, não adianta. Não adianta o que eu falo, adianta o que eu vivo. Né? Eu falar ajuda um pouquinho, né? Mas o viver que eu... Né? Como se explica a afinidade que temos para entender pessoas diferentes e até mesmo de outros países e culturas? Como se explica isso? Afinidade de outras vidas, né? Muitas vezes nós vivemos naquelas regiões, né? Existem culturas que nos atraem, outras não, né? Sempre quando eu era criança, eu lembro que eu sempre falava, que eu sempre gostava, né, de tudo que tinha a ver com a Grécia, com o Egito, né, com o Oriente Médio, né? Eu ficava lá, aquela coisa toda lá do Egito, lá, eu sou doido para visitar aquela região. Aí o cara falava assim, nossa, meu sonho nos Estados Unidos não tinha nada. Estados Unidos, tudo sem graça. O cara fala assim, nossa, quer viajar pelo Brasil. Eu falo assim, nossa, não tenho vontade de conhecer nada do Brasil. Aí fala assim, vai lá nas pirâmides. Nossa senhora, meu Deus, pirâmide, faraó. Entendeu? Porque a gente tem afinidades espirituais, né? Às vezes é bom a gente ter saído das afinidades e visitar os outros lugares também, até pra gente poder diversificar, né? Porque senão a gente fica vivendo o passado, né? Mas assim, essas afinidades, elas dizem muito da nossa história espiritual. Né? Eu tenho amigos meus que eles são fascinados com a América do Norte, o negócio deles é Estados Unidos, Inglaterra, né? Eu até tenho uma certa vontade de conhecer a Inglaterra, por causa do conteúdo histórico da Inglaterra. Né? Mas Estados Unidos, zero, nenhuma. Não iria para lá nem que se me desse a passagem. Não vejo nada de interessante naquele lugar. Acho que ali é um dos lugares mais materialistas do mundo.
entendeu? Mas tem gente que é apaixonada. Por quê? Porque tem uma história espiritual. Às vezes estava reencarnado lá nos Estados Unidos quando os peregrinos chegaram, né? A única coisa que eu gosto na América do Norte é a cultura indígena lá, que eu acho muito bonita, né? São os índios, né, high level lá que eu falo assim, né? Eu acho muito bonita a cultura dos índios americanos. Eles têm uma sabedoria, né? Uma espiritualidade, né? Eles têm uma dignidade, assim, você vê, né? Aquelas imagens assim, né? As fotos, né? Eles têm uma dignidade que você vê que, né? É interessante. Mas é reflexo da nossa história espiritual, né? Cada um de nós tem, né? A minha mãe, por exemplo, ela era doida com a Europa. Enquanto a minha mãe não foi na Europa, ela não ficou feliz, né? Ela tinha uma coisa com a França, ela tem um negócio com a França ali, com a Espanha, ela gosta daquela região, que é outro lugar também que não me chama atenção para nada, entendeu? Se eu fosse lá, né? Mas já a Itália me chama atenção, né? Porque eu queria conhecer Assis, Roma, né? Mas nesse aspecto, né? Então assim, são situações que nos ligam. As Galhas é na França, né? A França é as Galhas, né? Né? Os gauleses lá, de gauleses só sei do Asterix, né? Mas sem brincadeira, né? Tem uma tradição espiritual muito profunda. Os gauleses, né? Os druidas eram gauleses, né? Por isso que o Kardec, né? Allan Kardec é um nome druida, né? De uma encarnação do professor Ribeiro quando ele estava, né? Como druida, né? Então eles estão ali naquela região ali, né? Então assim, para quem tem sintonia com aquilo, é muito profundo, né? Como diz um amigo, um espírito falou comigo, os abraçadores de árvore, né? Os gauleses, né? Eles tinham lá as florestas sagradas, aquela coisa toda, né? Então assim, isso mexe, né? Tanto é que tem muita gente, né, que está ligado com aquilo, como tem muita gente que é apaixonado, por exemplo, pela Finlândia, pela Suécia, pelas coisas nórdicas, né? São reflexo da nossa história espiritual. A gente está no Brasil há muito pouco tempo. O Brasil existe não tem 500 anos, gente. A nossa história, enquanto nação brasileira, é muito pequena se comparar com a Grécia, com o Egito, com a Babilônia, com o Oriente Médio, com a China, né? Tem relatos de civilização na China há 10 mil anos, né? Então é outra realidade, é outra construção, né? E isso nos atrai, né? Faz parte da nossa história e não tem por que a gente achar ruim, né? Ou achar que é errado, né? Uma coisa que os espíritos falam sobre isso, até os espíritos têm, né? O Lucas adora a Grécia, né? Ele era grego, né? O Liel adora Israel, ele, né? No sentido assim, ele gosta daquele povo, ele tem uma afinidade, né? Mas está aqui, né? Uma coisa a gente tem afinidade, outra coisa a gente fica amarrado naquilo, né? Que a pessoa que reencarna, né? Porque muita gente, o que acontece? Às vezes a pessoa reencarna e ela quer voltar para onde ela veio, né? Ela tá dizendo que ela não está gostando, né? Então às vezes o cara reencarna, o compromisso dela, o bom dela é seguir aprender aqui. Mas o cara fica doido para voltar para algum lugar desses aí, por quê? Porque lá que ele se sente bem, né? Mas nem sempre onde a gente se sente melhor é onde a gente mais aprende, né? Se nós estamos reencarnados aqui é porque tem alguma coisa aqui para aprender, né? A morte por doença é uma escolha de uma prova? É uma escolha, não uma escolha direta. Ou seja, eu não sentei na mesa e falei assim, eu quero ter essa doença, mas ela é uma consequência da escolha que eu fiz, né? Por quê? Porque a doença ela só aparece em mim reflexo de alguma escolha espiritual que eu tive, ou nessa ou nas outras encarnações, né? Então, se eu destruir, né, o meu organismo na última encarnação através da bebida, né, e eu acabei com o meu fígado, aí eu reencarno com problemas graves de cirrose, de outros problemas, né, e às vezes eu desencarno daquilo, se for analisar, é uma decorrência de uma escolha que eu tive, né, porque aquilo que eu faço com o meu corpo, eu vou ter que resolver com o meu corpo. Claro que a gente vai lembrar que o amor cobre a multidão de pecados sempre, é aquela questão, né? Então tudo aquilo que puder ser feito para apaziguar vai ser feito, né? Para atenuar vai ser feito, né? Mas o que acontece conosco, né, uma doença, uma situação, tem um objetivo de crescimento, ou nosso, na maioria das vezes, tá? Ou quando a gente é um espírito missionário, iluminado, a gente pode ficar doente para dar exemplo para os outros, né? Mas isso é raro, tá, gente? Isso aí é 1 em 1 milhão, tá? Mas existe, tá? 1 em 1 milhão tá até exagerando, mas existe, né? Lembrei do livro do Paulo, quando ele foi na Grécia pregar o Evangelho. Parece que o povo grego não teve afinidade com Paulo. Porque quem reencarnou para resolver esse problema foi o Estevão, né? O Estevão que era um cara da Grécia, né? O plano da espiritualidade era o seguinte: reencarnou Paulo em Israel, né? O Paulo é um espírito judaico, apesar que ele reencarnou na Grécia algumas vezes, né? Mas o Paulo, quem que é o Paulo? O Paulo é o rei Saul, o Paulo é o Jacó, né? O Paulo é o Josué, né? Então o Paulo é o cara que está lá ligado ao povo de Israel. Desde o início ele está lá, ó, né? Ele é o próprio Israel, né? Deu o nome, né? Então ele é a reencarnação desses personagens
O Estevão já era um espírito muito mais grego, ele foi um filósofo grego. Então o que acontecia? O Estevão e o Paulo iam encontrar, os dois iam ser amiguinhos, iam sintonizar, iam sair pregando juntos. A ideia era essa, né? Só que o Paulo não passou no teste, né? Acabou desencarnando o Estevão. O que aconteceu? Né? Ele pegou a parte do Estevão para ele. Né? O Estevão não estava lá, ele foi para a Grécia. Né? O que era para acontecer? Quando ele chegasse lá, o Estevão que ia ensinar os gregos. Quando o Estevão abrisse a boca e começasse a ensinar, né? Começasse a falar para os gregos iam sentir uma afinidade violenta pelo Estevão. Porque o Estevão foi um dos maiores filósofos da Grécia Antiga. Né? Então o povo ia sentir uma afinidade muito grande e o evangelho ia deslanchar na Grécia. Né? Ia ser uma facilidade tão grande. É o que aconteceu, o Paulo foi lá, ele tentou, né? Ele até cativou alguns lá pelo dom da oratória que ele tinha, que era muito grande, né? Mas ele não era um espírito grego em essência, né? Ele não falava o coração dos gregos, né? E aí os gregos repudiaram. A maior falha da vida dele foi a Grécia, né? E ele fala, ninguém quis saber de Jesus lá na Grécia, né? Ele ficou desanimado porque depois outros espíritos vieram, reencarnaram. O próprio Apolo, né? Não confundir com Deus, tá? Apolo era um moço que também era contemporâneo do Paulo, que ele virou cristão sozinho. Muito legal a história do Apolo, né? Ele ouviu falar de Jesus, tá? Ele pegou de informação de boca de terceiros lá na Ásia Menor, na Grécia, e ele começou a sair pregando o evangelho sem conhecer ninguém, não conhecia o apóstolo, não conhecia ninguém, só de ouvir falar. Ele ouviu falar, mal falado, juntou o que ele sabia e saiu pregando o evangelho. Aí o Paulo encontra com ele e fala assim, que é isso? Você está pregando mais que eu. Aí o Paulo ensina, dá os livros, né? Aquela coisa toda, né? Então, assim, é um espírito propriamente grego, que seria um auxiliar do Estevão. Mas como o Paulo escolheu lá tocar, né, pedra na cabeça do Estevão por vaidade, né? Sobrou, né? Teve que, né, resolver depois. Minha adulta só faz de igual pro Japão, ela tem 12 anos, né? Pode ser que ela tenha uma sintonia com lá, mas o Japão é um lugar difícil de se viver, principalmente para estrangeiro, né? Os japoneses são um povo extremamente xenófobo. Né? Eu tenho uma tia amiga japonesa, né? Ela é japonesa mesmo, por causa do meu tio. Né? Ela fala que não vai do Japão por nada. Né? Ela não gosta, né? Claro que ela tem um problema com a cultura japonesa, que é de outras situações também, né? Mas assim, às vezes é no coração dela, né? Mas também tem a questão, né? Também pode ser uma questão cultural. Se a gente tá vendo anime demais, acho o Japão lindo aqui, ó. Cavaleiro do Zodíaco, é lindo, né? Eu gosto, mas eu adoro cultura japonesa, mas eu não tenho afinidade nenhuma com a história do Japão. Então a gente tem... Aí que entra o processo de amadurecimento da gente, né? Tem muita coisa que a gente acha legal, que a gente gosta em alguns lugares, que não quer dizer que a nossa história espiritual está associada com aquilo. Né? Igual eu falei, eu gosto muito da cultura japonesa. Né? Eu gosto muito do cinema americano. Eu gosto muito de um monte de coisa que vem dos Estados Unidos. Né? Mas eu não tenho afinidade espiritual com aquela região. Eu gosto do que vem de lá, mas eu morar lá... Né? Por quê? Porque eu acho que é materialista demais, né? Me incomoda a forma que eles lidam com o espiritual, né? Porque até o espiritual deles é para matéria, né? Ou seja, tudo que eles falam é para dinheiro, para ganhar sucesso material, né? Então, assim, não é gatinha. Gatinha também não. Gatinha veio do Egito, né? Então eu brinco com ela que ela veio lá do Egito, né? Os gatos, né? Eles eram adorados como deuses, né? Deus Abaste, né? Vai lá, Baste. Então, sinal aqui, abençoa todo mundo aqui, Baste. A gatinha vai abençoar todo mundo, né? Os gatos eram deuses no Egito Antigo, não sabiam o que fazer, né? Eu tinha uma gatinha antes dela, que ficou comigo pouco tempo, que roubaram ela de mim. Eu dei o nome dela de Isis, né? Depois veio essa aqui, eu dei um nome grego pra ela, né? Artemis, né? Que é a deusa da caça, né? Que ela gostava de caçar uns ratos lá, né? Hoje ela não caça nada, coitado. Só o outro gato que caça ela que caça ele. Né? Mas assim, eu dei o nome grego pra ela, Artemis, né? Filho de Zeus, né? Isso aí, né? Mas é isso, né, gente? Por quê? Porque tem uma sintonia, tem uma afinidade, né? E isso diz muito da nossa história espiritual. Né? Então, assim, às vezes analisando o que a gente gosta, né, filtrando, igual eu tô falando, né, tem coisa que você gosta que mexe mesmo, tem coisa que você gosta porque é cultural, né? Como a espiritualidade orientaria a lidar nas situações de disputa que ocorrem nas relações de trabalho? Qual seria o limite da renúncia? O limite que você não está fazendo mal para você e para o outro. Porque o que acontece? Muitas vezes a pretexto de renunciar nós estamos fugindo, né? Então é aquela história, né? Não é pra gente atacar, mas a gente pode se defender. Não ataque, defenda-se, né? A gente não precisa usar dos métodos do mal para enfrentar o mal. A gente pode usar os métodos do bem. Quais são os métodos do bem? A paciência, o trabalho, o exemplo, o silêncio. Muitas vezes o silêncio não é inatividade, não, né? Mas é claro que se tiver uma situação onde a gente não está conseguindo, né? Nós temos aí os mecanismos do direito,
Né? Nós temos a justiça dos homens aonde nós podemos, que é o mínimo necessário. Né? A nossa justiça tem que exceder um pouco, né? Mas a justiça está ali para ser um ponto de equilíbrio. Tem alguns companheiros que eles não entendem a lei do amor. Então quem não entende a lei do amor vai receber a lei de Moisés. Isso funciona no universo, funciona pra gente. Jesus ensinou isso. Né? Ou vai pela dor ou pelo amor. A dor é a lei de Moisés. O que é a lei de Moisés? Causa e efeito. Bateu, levou. Não de mim. Tá, gente? Não é eu que vou ser um materializador da lei de Moisés, não. Quem está na onda do bater e não quiser amar, vai apanhar. Eu também. Se eu quiser bater nos outros, eu vou levar. Né? É a lei de justiça. Causa e efeito. Né? A lei do amor é a lei do perdão, da compreensão. Mas a lei do amor só funciona para quem aplica ela para os outros. Né? Então não adianta falar que eu quero a lei do amor de Jesus na minha vida se eu não aplico a lei do amor para ninguém. É aquela famosa história que o Lucas me conta desde que eu sou menino. Não adianta nada eu falar para Jesus que eu sou coitadinho, que eu erro porque eu sou frágil, que eu sou fraco, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Me perdoa porque eu sou muito fraco e inferior e fraquinho, não dou conta de nada. Ai de mim, Jesus, né? E virar para Jesus e falar assim, ó, por que você não joga um relâmpago na testa do irmão que me provocou? Né? Porque a gente quer ira divina para o outro e misericórdia para a gente. Não funciona. Tá? Por isso que muita gente se frustra com a espiritualidade. Porque quer misericórdia para as ações dela, mas não é misericordioso com ninguém. Quer justiça para o outro e misericórdia para mim. Se eu quero justiça para o outro, eu já estou colocado dentro do mecanismo da justiça. Só vai funcionar para mim causa e efeito. Porque eu pedi justiça para o meu irmão. Oração do Pai Nosso. Né? Perdoar as nossas ofensas à medida que nós perdoamos. Ou seja, se eu perdoo com esquecimento, compreensão e afetividade, eu me perdoo e o universo me perdoa com esquecimento, carinho e afetividade. Se eu perdoo só depois que a lição vem, que o relâmpago bate na cabeça, que a espada desce, que o outro sofre até falar chega, faz bem feito, que merece, eu só vou me perdoar na hora que o relâmpago cair na minha cabeça, que eu sofri até falar assim, bem feito. O que eu aplico para o outro vale para mim. Né? Então existem os caminhos. Quando a gente conhece uma pessoa e a gente sente uma grande afinidade com a pessoa, parece que até conhecia a pessoa. Isso quer dizer que em outra vida já conhecia essa pessoa? Tem duas explicações. Pode ser que essa pessoa você conheceu mesmo em outra encarnação. Pode ser que ela tenha uma vibração e energia semelhante a alguém que você conheceu. Tá? Existem pessoas que são assim. Às vezes a gente encontra com alguém que às vezes você não conheceu, mas ela tem uma energia semelhante. Aí você se sente simpático a ela. Porque fala ao seu coração. Né? E nos dois modos a gente ganha. Né? Porque de um modo a gente vai estar encontrando alguém que é um laço do passado. E de outro modo a gente vai estar encontrando um novo laço. Porque a gente forma novos laços. Né? Às vezes, e pela afinidade. Tá? Então o que importa não é, né, a antiguidade do laço, é como nós estamos lidando com ele. Né? E outra coisa também, a gente tem que tomar cuidado, né, porque laços do passado nem sempre a gente muitas vezes não percebe, porque nós às vezes não damos conta de trabalhar essas energias, principalmente quando é do sexo oposto, né? Principalmente quando a gente desenvolve aí uma afetividade desequilibrada. Né? Então assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Não que seja ruim, é muito bom. Mas a gente saber, né? Peraí, eu estou aqui hoje, fulano hoje é meu irmão. Fulano hoje é meu melhor amigo. Não é minha namorada, minha noiva, meu amante, não é não. Né? Então vão ser os melhores amigos do mundo, mas é isso aí, porque o meu compromisso afetivo com o outro. Né? E isso é equilíbrio. Gente, nós estamos chegando ao fim. Né? Eu acho que hoje foi bastante produtivo a nossa conversa. Né? Creio que a gente conseguiu, né, pensar juntos, refletir. Né? Queria lembrar a todos, né, uma frase que eu gosto muito, né, que nós todos somos cartas vivas do Cristo, né, que todos nós podemos ser cartas vivas de Jesus. Né, não vamos perder a nossa esperança, a nossa fé com esse momento de guerra que está acontecendo no mundo. Tá? Isso é passageiro, isso é transitório. Né? A única vibração e a única energia que é perene é a do amor. Por mais que pareça que a guerra, que a violência está tomando conta, vamos lembrar, quem está no comando é o Cristo. Né? Quem está no comando é o nosso Mestre. E Jesus sabe o que faz. Então vamos ser colaboradores do bem, né? Vamos julgar menos e amar mais. Hoje nós vivemos num mundo que a gente julga demais. Né? E nós estamos precisando de julgamento e de misericórdia. Né? Precisamos urgentemente de misericórdia. É isso que nós precisamos para viver e para amar e para sermos pessoas melhores. Mais misericórdia. Tá? Para terminar o estudo, agradecemos a todos aí que participaram conosco. Tenham todos uma boa noite, muita paz, né? Muita luz a todos. Jesus nos abençoe sempre.
Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.